Olha, Sakamoto, eu diria que o caso do Alexandre de Moraes dos Estados Unidos não se deu tanto a partir da pressão do Eduardo Bolsonaro, que é uma figura absolutamente irrelevante. Claro que é apoiador do Trump nos Estados Unidos, mas ele não tem uma voz tão forte, né, dentro ali do imaginário trumpista, nem mesmo sobre o Bolsonaro. Na verdade, a influência maior sobre a decisão da Casa Branca, né, em colocar o nome do Alexandre de Moraes numa lista ali de pessoas que sofreriam restrições de estrangeiros, veio do Elon Musk, né, exatamente porque aqui no Brasil, parte das big techs, né, principalmente a X, né, que é a rede do, do, do Elon Musk, passa, né, por tentativas de controle, né, que são legítimas em função dos negacionismos democráticos, né, e entre tantos outros atentados contra a democracia que essa rede ajuda a promover. Então, agora que o Trump está afastado do Elon Musk, e considerando que o documento foi lançado na semana passada, né, pela Casa Branca, né, também não deixava muito claro qual que seria a restrição, né, a punição de Alexandre de Moraes, pode ser que esse assunto não leve a lugar nenhum e só tenha servido, de fato, para que os bolsonaristas fizessem algum alarde aqui no país, mas a partir de agora, né, considerando essa ruptura entre Musk e Trump, pode ser que essas restrições não deem nada e eu acredito que esse seja o caminho. Agora, volto a ressaltar, né, Eduardo Bolsonaro, diante, né, do Trump, né, se ele tem ou não poder de influência, isso é muito baixo, quase nulo, mesmo porque Brasil e Estados Unidos têm outras relações infinitamente mais importantes, comerciais e diplomáticas, a ponto que o documento da Casa Branca sequer citava o governo brasileiro, o STF, apenas o nome do Alexandre de Moraes, e também, como eu disse, nenhuma punição muito clara. Agora, claro que o Eduardo Bolsonaro tenta surfar nessa onda, né? Tentando mostrar que foi o grande responsável, né, pela restrição ao Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas aqui no Brasil também soltaram fogos de artifício, né, mas, como tantas outras narrativas dos bolsonaristas, é mais uma forma, né, de criar um estardalhaço. Mas eu volto a dizer, né, a pressão foi maior do Elon Musk do que necessariamente do Eduardo Bolsonaro, que, diante de todos os apoiadores de Trump, um Zé Ninguém, né? É importante que seja dito isso, apesar da proximidade do Bolsonaro com o Trump, né? Mas o Bolsonaro está inelegível, enfim, prestes a ser preso também, que deve acontecer provavelmente segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem. Então, de fato, esse grau, né, de responsabilização e protagonismo do Eduardo Bolsonaro, eu acho que é um pouco forçação de barra dos próprios bolsonaristas aqui no Brasil. Eu vou até me despedir momentaneamente do Militão. Ele volta ainda para falar de uma nova apuração, mas só para te liberar, para você poder tomar uma água, um suco, né? Fico aqui com o Paulo, porque a apuração da Folha de São Paulo mostra que o governador Tarcísio de Freitas fez um movimento que foi descrito por aliados como uma reaproximação com Jair Bolsonaro após o ex-presidente ter demonstrado resistência, em indicá-lo como sucessor em 2026. Um dos pontos considerados centrais nesse processo foi uma ida do governador ao gabinete que Bolsonaro ocupa na sede do PL em Brasília, há cerca de 2 semanas. O ex-presidente da República é presidente de honra do PL. Na conversa, Tarcísio reiterou seu apoio ao ex-presidente e os dois combinaram que deve se falar com maior frequência para evitar futuros ruídos. Bolsonaro embarcou para São Paulo nesta sexta-feira para se preparar com advogados para o depoimento ao STF na próxima semana. Ele ficará hospedado exatamente no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Paulo, o governador Tarcísio de Freitas está naquela situação. Ele é um dos nomes mais cotados, mais bem colocados na disputa com o presidente Lula, segundo inclusive a pesquisa Quest. Mas, para o seu nome ganhar atração, o presidente Bolsonaro precisaria garantir a ele que ele será o candidato, né? E até agora, Bolsonaro tem evitado isso, tem adotado aquela estratégia que o Lula adotou, serei eu o candidato até o final, e não só o Tarcísio como outras pessoas têm um pouco de receio de que lá na frente, na hora do trocar, o Bolsonaro não
abençoem um governador, mas abençoem alguém da família dele, como Michele ou como Eduardo, né? Pois é uma questão que está totalmente em aberto, né? A gente tem vários governadores, o Zema, Eduardo Leite, entre outros, né, tentando ocupar esse lugar da direita, e tentando ser um protagonista, né, importante nas eleições do próximo ano, né? No entanto, vale dizer que Bolsonaro, aqui pese, né, todas as críticas que possamos fazer à sua figura, ainda assim ele é visto por uma boa parte da população um sujeito carismático, né? E o Tarcísio não consegue transmitir exatamente esse mesmo carisma, né? Não que se trate de um carisma positivo, né? Mas é mais pelas falas polêmicas do Bolsonaro, enfim, tudo que nós vimos nos 4 anos de presidência e antes disso. Mas o Tarcísio pesa também contra ele o fato de que ele fez alguns acenos, né, para o PT, reuniões com Lula, até mesmo no início do mandato do Lula, chegou a comentar que aprovava em 95% a reforma tributária, então isso gerou um certo mal-estar com os bolsonaristas, digamos assim, mais genuínos, aqueles que são mais radicalizados. Isso pode pesar na eleição do ano que vem, né? Ou seja, até o PT pode usar esses acenos, né, do Tarcísio para tentar tirar votos dos bolsonaristas, né, que votariam no próprio Tarcísio. Mas eu diria que, caso o Tarcísio seja candidato à presidência, ele terá uma postura bem diferente daquela do Bolsonaro. Aliás, faz parte, né, do seu perfil, né? Ele tenta mostrar que é mais de centro, que tem críticas à esquerda, mas mesmo assim dialoga com a esquerda, totalmente diferente do Bolsonaro, que sequer dizia um bom dia, né, para qualquer político ligado ao espectro da esquerda, né? Isso pode desagradar aqueles 30% de bolsonaristas raízes, digamos assim, e não está muito claro se Bolsonaro tem essa capacidade de transferir tantos votos para um sucessor mais ao centro. Eu diria que essa transferência ela se daria com mais facilidade a familiares, seja a sua esposa, algum dos filhos, mas ainda assim nós não temos pesquisas suficientes, né, para cravar essa hipótese. Mas o Tarcísio, entre os políticos da direita, eu diria que ele é o que tem um perfil menos bolsonarista, já que evita entrar em muitas polêmicas, às vezes até mesmo vai nas manifestações pró-Bolsonaro, mas raramente pega o microfone, ou nunca pega, evita falar sobre o tema do golpe, assim como a prisão do próprio Bolsonaro, ou seja, à medida que um político fica em cima do muro, ou seja, não tenta ser nem muito de esquerda nem muito de direita, a tendência é que não pare em lugar nenhum, né? E fique onde está. Nós vimos isso com a Tabata também, embora ela se diga de esquerda, considerada de direita pela esquerda, de esquerda pela direita, enfim. Então, pode ser que esse efeito também ocorra com o Tarcísio, né? Essa falta de definição entre esquerda e direita ela tem sido muito importante na decisão do eleitor.